Vamos fazer web scraping com Power Query no Power BI. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Karine Lago e hoje faremos web scraping no Power BI usando o Power Query. Para quem não sabe, o web scraping é pegar informações que estão disponibilizadas em sites na internet e trazer para sua aplicação, no nosso caso, o Power BI. E nós temos duas formas de fazer isso, mas vai depender de como essa página foi construída. A primeira forma é com tabelas, que é a mais fácil. Se tiver um objeto de tabela dentro dessa página HTML, lá a gente consegue identificar essa tabela e puxar para o Power BI. Caso contrário, vamos ter que utilizar exemplos para falar para o Power BI o que ele precisa procurar especificamente lá nos estilos que a gente tem em uma página normal da web. Então veremos primeiro a forma mais fácil de fazer com tabelas e depois como é que a gente faz para fazer o web scraping em uma página de e-commerce para buscar preços de produtos específicos que não estão em tabelas, mas a gente consegue identificar o style do CSS dele e buscar essas informações e tabelá-las para depois incrementar com outras análises. Então é nessa aula que você vai aprender sobre isso e a gente se fala no final do vídeo. Primeiro eu vou te mostrar como obter dados de tabelas na web. O que eu quero dizer com isso? Eu vou vir aqui para minha página da web e nós temos esse site daqui do Tesouro Direto, que tem os valores com a cotação de cada um desses títulos do Tesouro Direto, que é um tipo de investimento que você pode aplicar. E aqui, se eu quiser copiar essa URL, voltar aqui no meu Power BI e depois vir em obter dados, web, eu posso colar essa URL aqui, pressionar OK, ele vai carregar. E esse tipo de página da web vai conseguir me retornar o seguinte. Deixa ele conectar. Ele vai buscar os dados agora e vai me retornar um documento e um table 0. Esse table 0 eu tenho que avaliar se é realmente isso que eu quero. E aqui do lado eu consigo ver uma visualização dele em valores de tabela. Então aqui nós temos os títulos. Então aqui IPCA mais 2024. O vencimento desse título, que é uma característica do Tesouro Direto. A rentabilidade anual. Depois o valor mínimo que eu posso investir e o preço unitário. Vamos ver se essas informações estão corretas. Então eu vou voltar aqui na página da web e a gente consegue ver exatamente elas. Olha só, 15/8, o valor de rendimento anual, mínimo e preço unitário. Então a gente conseguiu pegar essa tabela daqui com sucesso. Mas por que isso acontece? Vamos avaliar. Olha só, eu vou clicar com o botão direito e depois inspecionar elemento. Eu estou no navegador Firefox, você também consegue fazer isso no Chrome, no Edge, sem problema, tá? Só não sei se vai ser o mesmo nome. E se eu clicar aqui nessa setinha daqui, eu posso avaliar os elementos dessa página na web. Então tá vendo que eu passo o mouse aqui em cima e ele já muda a classe do CSS que eu estou selecionando. E eu posso identificar aqui, se eu tentar buscar aqui a tabela, quer ver, ó, vai ser um valor mais delimitado. Deixa eu voltar para cá. Ó, aqui eu tenho o body do texto, aqui nós temos... Ó, consegui a tabela. Nós estamos numa div e sempre quando tem esse TD aqui, significa Table Data. Significa que nós temos uma tabela. Então, a gente já consegue identificar que esse primeiro valor aqui, ó, aqueles valores de referência, é uma tabelinha pequena. Se eu vier mais para baixo, eu consigo selecionar e ir destacando esses valores de acordo com as classes que tem aqui no HTML. Então, deixa eu ir mais para baixo aqui, até a gente identificar aquela tabela que nós buscamos. Ó, e foi essa daqui. Nós buscamos a tag tbody, que tinha todas essas informações, olha só. E toda tabela vai ter um TH, tá vendo? Que é o table head. Então, nós temos o título como table head. Se a gente ir mais para baixo, a gente vai ter o vencimento. E ele consegue identificar esses cabeçalhos com sucesso lá no Power BI. Então, cada um desses elementos, eles compõem esse valor que nós trouxemos lá para o Power BI. Você não precisa saber de HTML, de CSS, ele faz isso automaticamente para você. Mas eu queria que você soubesse o que está por trás dessa análise e como que ele consegue fazer isso. E é por causa dessas identificações, dessas tags. Então, vamos voltar lá para o Power BI, porque agora eu posso selecionar essa tabela e editar aqui para abrir o Power Query. Ele veio para o meu outro monitor, deixa eu arrastar aqui. E pronto, nós temos a tabela completa para ser utilizada e talvez referenciada com outros dados que nós temos. Só que foi fácil demais e nem sempre todos os sites vão ter essa classe, essa tag de TD para a gente poder buscar. E na verdade isso é mais comum do que a gente espera e quando acontecia isso não dava para a gente buscar de jeito nenhum esses dados. Só que aí o Power BI fez uma nova atualização nessa funcionalidade, já tem um tempinho, eu acho que ainda foi esse ano, mas que pouca gente conhece ainda porque tem que clicar num botão lá e atualmente também tem que ativar esse recurso aqui em opções, opções e configurações, opções. E aqui em recurso de visualização, você tem que selecionar experiência novo da web.
Se você estiver vendo esse vídeo do futuro, talvez você não precise fazer isso e já seja uma funcionalidade nativa do seu Power BI. Então não necessariamente tem que fazer isso daqui, mas por enquanto tem. Vou clicar em OK e agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar o site da Americanas. Nós vamos buscar todos esses valores de notebooks aqui. Vamos supor que estamos fazendo uma pesquisa de preço, por exemplo. Então, eu já tinha feito essa busca aqui, eu simplesmente selecionei notebook aqui no site da Americanas e me relacionou aos notebooks que ela vende. Então, eu posso pegar esse link, ir lá no Power BI, depois obter dados, web, colar o URL aqui e pressionar OK. Mesmo processo que fizemos com o site do Tesouro Direto. E aqui ele vai carregar o site, vamos aguardar um pouco. E vamos observar a estrutura que ele me retornou. Foi apenas o documento. E não veio nenhuma tabela aqui. O que nós vamos fazer? Nós poderíamos entrar aqui no documento e ir navegando pelas divs, mas é muito complexo para a gente poder buscar todos esses valores juntos. Nesse caso, a gente tem que usar o recurso adicionar a tabela usando exemplos, já que não temos uma tag de tabela aqui para buscar. Então, eu vou adicionar a tabela usando exemplos, clicando nesse botão. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar os estilos no CSS do que a gente estiver buscando. Então, nessa janela, ele vai me mostrar um preview do site, porque eu preciso consultá-lo. E aqui embaixo, eu vou escrever alguns exemplos que eu estou vendo aqui nesse site de cima, que eu quero buscar. Por exemplo, eu quero o nome do notebook e o seu preço. Só isso. Então, eu quero esse nome, esse preço, esse nome, esse preço. E assim por diante. A gente vai começar a dando exemplos para ele. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e vou começar a escrever notebook, Dell, Inspiron. Eu estou escrevendo esse primeiro daqui. I153567 A30P. Esse daqui. Então, ele já consegue me autocompletar. Eu vou clicar 2 vezes. E aqui do lado eu vou escrever o seu preço. Então, vai ser R$ 2.282,99. Vou escolher esse daqui com R cifrão, que é o que eu estou vendo. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse daqui, o segundo. Então, notebook, Lenovo, IdeaPad. E a gente já está limitando a nossa busca. Eu vou ver se eu já consigo identificar. Esse daqui é o i5 7200. É esse daqui, ó. É o único 7200 que eu estou vendo. Que depois tem um tela aqui escrito. Vou clicar 2 vezes. Agora aqui do lado, ó, aqui ele já me buscou todos os nomes de notebooks. Então, esse segundo daqui é exatamente esse daqui, ó, que é o A10P. Exatamente, ó, A10P. Eu vou colocar o preço desse daqui, para ver se a gente consegue puxar todos. Vou escolher esse. Vou selecionar a célula de baixo e ele já me autocompletou com todos esses estilos. Então, ele está identificando todos os textos e números que eu estou tentando buscar, que tem a mesma tag, o mesmo estilo no CSS, e está completando. Então, aqui nós temos quantos notebooks? 48. Se eu pressionar OK, ele vai gerar uma nova tabela aqui, personalizada. Olha só, eu tenho a pré-visualização dela aqui. Vou clicar em editar. E nós temos as duas colunas com o nome do notebook e o seu preço. Antes da gente analisar esses dados, fazer uma análise simples, vamos verificar lá na inspeção do elemento da nossa página o que aconteceu. Então, eu vou abrir de novo o site que nós temos aqui da Americanas. Vou selecionar com o botão direito, inspecionar elemento. E nessa setinha daqui, eu vou clicar nesse elemento. Não clicar, né? Só vou passar o mouse aqui em cima desse elemento. A gente consegue ver que ele é um h1.card product name. E se eu vier aqui, ó, nós temos esse mesmo estilo para todos esses títulos. Tá vendo? E o preço? Qual que é o nome dele? Na verdade, nós pegamos esse segundo daqui, que é um pouquinho maior. Card Product Price. E todos eles têm esse mesmo nome, ó. Então, o Power BI foi capaz de identificar cada um desses estilos no CSS e buscar pra gente. Vamos voltar lá para o Power BI. E eu vou modificar aqui, esse nome vai ser notebook. E essa coluna vai ser o seu valor. Se eu tentar converter essa coluna para número, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar um erro. E deu. Não tem problema, eu vou excluir essa etapa aqui. Depois, eu vou selecionar a coluna, clicar com o botão direito e escolher substituir valores. Eu vou tirar esse R cifrão, que está fazendo com que a coluna seja identificada como texto, por nada. E vou colocar OK. Para tirar esse R cifrão, vai ter um espaço aqui antes, mas não tem problema, porque quando eu clicar aqui e tentar convertê-lo para número, eu vou conseguir normalmente. Vou renomear essa tabela também para pesquisa preço. Vou fechar e aplicar. Ele vai carregar a tabela para o Power BI.
E apesar de eu não ter nenhuma tabela que eu consiga fazer alguma análise incremental com os dados buscados da pesquisa de preço, a gente vai fazer uma análise bem simples de valores de notebooks. Então eu vou colocar aqui o nome do notebook e o valor. Ele vai criar um visual de tabela. Eu vou selecionar a coluna clusterizada, vou aumentar um pouquinho. E depois eu vou colocar o rótulo de dado. Então eu vou vir aqui no rolo de tinta, rótulo de dado eu vou ativar e vou colocar na vertical e aumentar um pouquinho. Então, nós conseguimos ver que o mais caro é o notebook Gamer Acer e depois essa faixa de preço vai diminuindo. Então, nós conseguimos com sucesso obter os dados da web de páginas que não têm tabelas. Lembre-se que nós clicamos aqui em obter dados da web e depois de colocar a URL, basta clicar nesse botão daqui, adicionar a tabela usando exemplos. Nem sempre todas as páginas da web estão construídas de forma que o Power BI consiga identificar essas tags do jeito que identificou aqui no site da Americanas. Então você pode sim ter problemas e se não tiver, não tem jeito realmente de buscar. Eu acho que essa ferramenta vai aprimorar cada vez mais e o web scraping utilizando páginas da web dentro do Power BI vai ficar ainda vez mais fácil. Se você não conseguir com uma página da web especificamente que você precisa, tente analisar as tags, faça a inspeção dos elementos e se não der no Power BI, talvez você tenha que utilizar outros recursos, como por exemplo o web scraping utilizando a linguagem Python. Você viu como que é poderosa essa funcionalidade? Além do M, do Power Query, você também pode fazer o web scraping com Python, que é uma linguagem de programação que é um pouco mais avançada e robusta. Você não tem essa interface que a gente tem no Power BI. Aqui é bem mais fácil, a gente consegue simplesmente digitar sem precisar dominar nenhum código em específico. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Vou deixar esse exemplo que nós fizemos na aula aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. Um abraço e tchau, tchau!